E aí, pessoal, vamos falar da saída de Vitor Bobsin. Isso mesmo, precisamos refletir. O futebol é dinâmico mesmo e a gente tem que falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, Mais Ágil, você que está precisando viajar, comprar alguma coisa, não deixe o FGTS lá parado. O governo autoriza o saque e o pessoal da Mais Ágil antecipa o valor para você. Isso mesmo, Mais Ágil é a solução. Não tem o FGTS parado, Mais Ágil resolve para você. Gente, como faço todos os dias pela manhã para produzir os vídeos, vejo conteúdos de colegas e hoje, entendendo um pouco do que estava acontecendo, dia de jogo do Grêmio, acabei vendo um vídeo do Vaguinha, meu colega lá foi na Bandeirantes e hoje também no Debate Raiz, colocou a saída de Vitor Bobsin do Grêmio indo para o Santa Clara de Portugal. Santa Clara, um time menor de Portugal, mas entrando no mercado europeu. Vitor Bobsin. Quando eu li a matéria, ou no caso vi o vídeo, eu pensei muito no que aconteceu com esse menino aqui dentro da realidade do Grêmio. E é preciso dividir isso com vocês. Vitor Bobsin foi tratado em determinado momento como um dos principais volantes para suceder Michael, para suceder o próprio Arthur, para entrar nessa linha de jogadores de ponta do Grêmio. Para se ter uma ideia, no Sub-17, Vitor Bobsin foi analisado pela Juventus de Turim, analisado pelo Barcelona, e o Grêmio chegou a receber sondagens importantes por ele nesse início de carreira, sobretudo quando ainda estava na seleção brasileira. Quando chegou na idade do Sub-20, o Bobsin começou a perder um pouco seu espaço interno. Qual a análise? Faltava competitividade, faltava taxa de trabalho, faltava movimentação sem a bola. Sempre muito habilidoso com o pé esquerdo, passes longos, passes curtos, boa qualidade, mas quando ia para o enfrentamento, não conseguia manter a mesma média. Isso fez com que Bobsin fosse perdendo espaço interno. Aí, junto disso, algumas lesões. E essas lesões também prejudicaram o caminho natural do Bobsin. O Grêmio naquele momento tinha um time muito forte, os meninos da base não conseguiam ultrapassar aquela barreira, tanto é que se falava muito nisso, e o Bobsin foi perdendo aos poucos essa condição de protagonista. Alguns dentro do Grêmio já não gostavam tanto dele e ele começou a diminuir o seu espaço. Como eu disse, a partir das lesões, aí sim outros jogadores começaram a passar, o Grêmio já procurando outro modelo de volante e o Bobsin foi sendo escanteado. No time de transição se tentou recuperar mais de uma vez. Eu lembro, por exemplo, quando o Thiago Gomes, que hoje está lá no Brasil de Pelotas, tentou trazer mais e trabalhar mais a intensidade, ele chegou a surgir, o Grêmio chegou a utilizar o Bobsin em alguns jogos. Junto com isso, o Grêmio aumentou seu contrato em um ano. Vocês vão lembrar, em abril do ano passado, o Grêmio ampliou em um ano o contrato. O contrato do Bobsin termina no final do ano, mas já está decidido. O Bobsin já não faz parte de nenhuma relação, de nenhum time, treina apenas para cumprir horário dentro do Grêmio e agora o Vaguinha confirma a sua saída. Eu fiz questão de fazer esse conteúdo aqui para trazer para vocês como é difícil. Como é difícil ser jogador profissional do Grêmio. Na base, muitos deles trabalham fortemente e de forma muito bem montada e parecem ser craques, mas nem todos conseguem. Eu, sinceramente, acho o Bobsin um jogador de talento, acho que o Bobsin tem mercado, talvez consiga recuperar, não mais o nível que a gente imaginou que pudesse jogar, porque lá no Sub-15, Sub-17 se imaginou que ele saísse do Grêmio para um gigante da Europa, com seleções brasileiras, enfim, com um time muito forte para ele no futuro da carreira e uma carreira muito promissora. Hoje ele vai ter que construir de novo.
Ele vai ter que construir de novo. E muitas vezes é um trabalho que está incomodado, muitas vezes é um ambiente que não está recebendo bem a base, que foi o Grêmio em determinado momento. Outras vezes é um time que não encaixa com as suas características. E outras vezes, claro, é a própria dificuldade. Seja por não jogar tanto como se imaginou, seja por se perder no caminho das coisas, mudar as prioridades, enfim. Como a vida é dinâmica, e no futebol isso não é diferente, e nas categorias de base, então, nem se fala. O Grêmio hoje vai se despedir de um jogador que merece obrigatoriamente a nossa reflexão. Eu preciso sempre dizer, o Bobsin era tratado como o melhor de todos os volantes. O Sarará passou dele, o Varela passou dele, o Bitelo passou dele. Todos passaram. Todos passaram. E todos têm que refletir. O Grêmio precisa pensar, o Bobsin precisa pensar, o empresário do jogador precisa pensar aonde se perdeu, aonde se perdeu, ou se é que se perdeu. Porque às vezes também tem isso, jogadores maturam antes de outros, então com 17 tu tá mais maduro, tu tá jogando mais do que o menino que é mais imaturo com 17. E aí tu não consegue, muitas vezes, juntar um no outro e fazer com que eles tenham o mesmo estágio de trabalho. Tem jogadores que amadurecem muito mais tarde, tem jogadores que são muito precoces, e isso em categoria de base é um perigo. Eu costumo dizer, um jogo sub-15, ele é vencido muito mais pela força do que pelo talento, salvo quando tu tem um super talento. Agora, quando tu tem jogadores mais maduros no sub-15, normalmente tu ganha. No sub-17, esses mesmos jogadores estão perdendo para os outros, que os outros subiram e vão ser ali no futuro melhores. Então o futebol é dinâmico demais. E eu fiz questão de colocar isso para vocês, porque no futebol, essas ditas verdades, por isso é que eu não gosto tanto de dar a ideia de saber das coisas, porque no futebol não existe essa sabedoria. Não existe, a gente não tem controle sobre essa sabedoria. O que a gente pode dar aqui é simplesmente opinião e torcida. E em base mais torcida, muitas vezes, do que opinião. Eu sou um defensor de categoria de base. O Bobsin entrou muito nos meus vídeos aqui, com muito apoio. Não deu. Não deu, por um simples motivo. Porque uma série de pequenos detalhes acabaram tirando o rumo que a gente imaginava. Ou até mesmo uma péssima análise feita por mim. E isso não é problema nem defeito de ninguém. Errar é do jogo. Seja quem avaliou, seja quem analisou, seja quem jogou. Vitor Bobsin, que tenha sucesso lá no Santa Clara de Portugal. A gente imaginou algo muito forte aqui para ele no Grêmio. Mas aqui a história acabou. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.